Aleluia, glória a Deus, obrigado, pastora. Abra sua Bíblia comigo, queridos. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui neste lugar mais uma vez. A casa do nosso Pai, casa de oração. Amém? Eu fiquei procurando aqui as pessoas que faltaram, mas eu vi que não faltou ninguém. Não faltou ninguém. O Espírito Santo de Deus já nos esperava neste lugar. Vieram aqueles que o Senhor Jesus trouxe. Acredito muito nisso. Amém? Amém. Tem visitante aqui. Tem um irmão que está visitando a gente pela primeira vez. Tem um irmão ali. Amém? Tem mais alguém visitando? Tem um irmão aqui que está visitando também? O irmão é visitante? Amém. É da casa. Glória a Deus. Perdoa, queridos. Eu falto tanto nos cultos. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu amado. Deus possa abençoar a sua vida. Faça desse lugar a sua casa de oração. Sempre que quiser. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sandro, por favor, Sandro, você não desliga aquele abençoado ali? Obrigado, meu irmão. Deus está neste lugar, amém? Você tem dúvida disso ainda? Aleluia, eu não tenho. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 17. Esse milagre eu me identifico muito com ele. Gosto muito disso. Você vai entender por quê. Aleluia, tu és lindo, Jesus, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Mateus 17, 24, todos encontraram? Pode ficar sentado mesmo. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Respondendo Pedro: sim, respondeu ele. Ao entrar em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tire-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes, por mim e por ti. Amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus, a tua presença neste lugar é real. Ah, Espírito Santo, o que seria de nós, ó Pai, o que seria dessa reunião, Senhor, se não fosse a tua presença, Jesus? Tu conheces a cada um de nós, ó Pai, tu conheces o nosso coração, Senhor, e eu sei, Jesus, como eu sei, que o Senhor preparou este lugar essa noite, ó Pai, não porque há pessoas conduzindo o culto, Jesus, mas porque o teu Espírito Santo nos trouxe a este lugar, ó Pai. E isso não faz de nós pessoas maiores, ó Pai, faz de nós pessoas merecedores da Tua graça e da Tua misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui hoje nessa noite, Jesus, porque nós dependemos de Ti e precisamos ouvir a Tua voz. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa tocar o nosso coração, ó Pai, que nós possamos ter a convicção, Jesus, que este momento, ó Pai, é algo tão especial às nossas vidas, que seremos capazes de ouvir a Tua voz, Espírito. Que nós possamos ser agraciados pela Tua palavra, Senhor, e pela ação das Tuas mãos sobre nós neste lugar, nessa noite. Te louvamos e te agradecemos, Jesus. Amém. Quando a pastora pediu para ali na quinta-feira, eu estava trabalhando. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque se não fosse por ela, hoje eu não teria condições de estar aqui. A gente abriu mão de um compromisso para estar hoje durante o dia. E ela disse: não, fique em casa, se prepare aí para pregar. E a gente faz outro dia. E aí ela é responsável por isso. E eu comecei: poxa Deus, o que pregar? Isaías, os irmãos que pregam, estou aqui, às vezes a gente tem tanto um texto, né, que a gente guarda no coração, né, Sandra? Não, essa dá uma boa pregação. Mas aí o Espírito Santo de Deus vai contorcendo a gente, vai nos apertando, vai revelando, vai mostrando. E Deus me direcionou a esse texto. E ele é tão simples, 4 versículos. Só Mateus narra isto. Se você pegar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não registram esse evento. Só Mateus.
Mas o que será que chamou a atenção de Mateus nesse texto, no ocorrido, naquilo que aconteceu? Talvez, Sandro, quando Mateus ouviu Pedro relatar isso no seu coração, o coração de alguém que foi tirado de uma coletoria, de alguém que não servia a Jesus, que não prestava nenhum tipo de trabalho ao templo, mas prestava um trabalho ao Império Romano. E Mateus cobrava impostos, era um coletor de impostos. E é lindo isso que só Mateus registra, que duas pessoas representantes do templo vêm cobrar de Jesus o imposto do templo, as 2 dracmas. E aí Pedro é recebido por essas pessoas, e Pedro não pergunta para Jesus: Jesus, o senhor pagou o imposto? O senhor esqueceu do imposto? Mas que imposto era esse? Na lei mosaica, era estabelecida que para a manutenção do templo, todo homem acima de 20 anos de idade tinha que contribuir anualmente com 2 dracmas. Era um imposto cobrado não pelo império, mas era pelo templo, para a manutenção do templo, para os cuidados do templo. Só que quem era Jesus? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: quem era Jesus? Responda agora: Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, em teoria, Cristo era o dono do templo. Pedro não estava isento do imposto porque ele era judeu, e era aqueles que estavam dentro da cidade, e o imposto era destinado à sinagoga de Cafarnaum. Só que, além de Cristo ser o Filho de Deus, e os escribas e fariseus não reconheciam Cristo como tal, Cristo não era apenas o Filho de Deus, Cristo tinha a isenção dos impostos, porque ele era da linhagem de quem? De Davi. Quando Davi derrubou o gigante Golias, o que foi oferecido a Saul para quem enfrentasse o gigante? A mão da filha e a isenção dos impostos. Ou seja, Cristo não tinha necessidade de pagar imposto, ele estava livre. Mas o que é impressionante, pastor, é que quando Pedro corre para casa, talvez Pedro tenha pensado: poxa, eu tenho dinheiro em casa, talvez embaixo do pote de bolacha, na primeira gaveta, não é? Tem uns trocados dentro daquele potinho que fica em cima do micro-ondas. E quando Pedro entra dentro da casa, Jesus já se antecipa a ele. E aí talvez Jesus tenha perguntado: Pedro, vou fazer um milagre agora, enfia a mão na túnica aí, no bolso da sua túnica. Não. Jesus não fala para ele buscar um dinheiro talvez dentro de um canto da casa. Não é possível que Jesus não tenha 2 dracmas por ele. Até porque o tanto que nós lemos, o quanto o ministério de Cristo era abençoado. As pessoas abençoavam, ofertavam. Mas Cristo tinha algo a revelar ao coração de Pedro, e isso eu acho impressionante na palavra de Deus. Porque o mesmo Pedro, que era um homem do mar, que pescava, e Cafarnaum era a cidade onde Cristo decidiu estabelecer a sua casa, a sua residência. Cristo morava em Cafarnaum. Naquele lugar, no mar da Galileia, que era muito próximo talvez à casa de Jesus, Pedro pescava naquele lugar. E a Bíblia nos ensina que quando Pedro foi chamado, Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Jesus se aproxima e diz: olha, me empresta o seu barco, Pedro, deixa eu usar ele como um púlpito. Cristo sobe no barco e começa a falar à multidão. Depois que Jesus termina o seu sermão, ele fala para Pedro: Pedro, volte para a água, lance a rede do lado direito. E Pedro disse, não questionou, mas Pedro disse a ele: sobre a sua palavra eu farei. Desde o princípio, Pedro, quando olhou para Jesus, não teve dúvida daquilo que Jesus falava e fazia. Porque Pedro não olha para Jesus e fala: poxa, Jesus, eu tenho dinheiro em casa. Isso é a minha Bíblia, tá, queridos? Pedro não disse isso. Jesus, eu tenho dinheiro guardado lá. Pedro simplesmente faz o quê? Obedece. Assim como Pedro obedeceu, lançando a rede para o lado direito, naquele dia Pedro também não duvidou daquilo que Jesus tinha falado. E é Jesus trabalhando no coração de Pedro, Jesus mostrando o seu poder, o seu senhorio sobre Pedro, a onisciência de Cristo. Antes que Pedro falasse para Jesus o que tinha acontecido lá fora, Jesus já sabia.
E o que eu acho tão poderoso em Cristo se revelando, dia após dia aos discípulos, o Espírito Santo de Deus continua fazendo isso em nossas vidas hoje. Ah, pastor, mas eu não vejo. Você não precisa ver muita coisa, só precisa fazer o que Pedro fez. Sobre a tua palavra eu lançarei, sobre a tua palavra eu farei. O que o Senhor Jesus faz todos os dias em nossas vidas é se revelar a sua grandeza, o seu poder sobre as nossas vidas, quem realmente Ele é. Pedro não esperava que Jesus falasse: Pedro, eu acabei de estalar os dedos, 2 dracmas vai surgir no seu bolso e você vai pagar os impostos. Jesus dá uma missão para Pedro. E aí eu acho tão impressionante isso em Cristo, é porque a naturalidade não anula o milagre. Pastor, o que você quer dizer com isso? Não é porque eu me esforço, que eu conquisto coisas, que eu conquisto casa, carro, que tenho coisas, que não deixou de ser milagre na minha vida. E eu não vou pregar sobre finanças nessa noite, mas eu quero dizer para você que o milagre de Deus não é para nos promover, não é um show. O milagre é a promoção de Cristo, é a glória de Cristo sendo revelada em quem? Em nós. É por isso que muitas vezes as pessoas ficam tão preocupadas em se dar bem na vida, sabe? De pedir carro, de pedir casa para Deus, de achar que o milagre está atrelado às coisas. Milagre não está atrelado às coisas, milagre está atrelado à nossa transformação de vida, para que o nome de Cristo seja glorificado. Aleluia! 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 Talvez o milagre que você está esperando na sua casa não está desenhado como você planejou, e eu não me importo com o que você tem desenhado. Se importe com aquilo que o Espírito Santo de Deus tem programado para a sua vida. Se importe com aquilo que o Senhor tem programado para o seu coração. Sabe por quê? Quando Natanael, eu acho isso lindo. Natanael, quando encontrou com Jesus, uma palavra que Cristo disse revelou quem era Natanael. A palavra de Deus fala que Filipe ficou tão entusiasmado com Jesus, que ele saiu correndo e foi falar para Natanael: olha, aquele que Moisés dizia na lei chegou, o Messias. E ele pergunta: mas quem é? Jesus Cristo de Nazaré. E aí Natanael fala: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É como se alguém falasse: nossa, mas pode vir alguém do Parque dos Estados? Pode sair um médico da Matilde Teixeira de Moraes? Queridos, Natanael ficou: não é possível, de Nazaré não é possível. E aí Filipe toma ele pela mão: talvez, vou te mostrar. Sai os dois. Quando Natanael chega diante de Jesus, Jesus fala para ele: eis aí um varão israelita, onde não há dolo. Natanael olha para ele: de onde você me conhece? Jesus olha para ele: Natanael, antes de Filipe falar com você, eu já te vi debaixo da figueira. Jesus, preste atenção, o texto diz que não estava Filipe conversando com Natanael embaixo da figueira. Antes que Filipe chegasse até Natanael, Jesus já o viu debaixo da figueira. Estudiosos dizem que Natanael estava na lista do rei Herodes, dos meninos que deveriam ser sacrificados abaixo de 2 anos. Ou seja, a mãe de Natanael, quando ficou sabendo que os homens do Império Romano iriam sacrificar as crianças, ela correu e colocou Natanael aonde? Debaixo de uma figueira. Porque Natanael ficou tão impressionado? Porque Jesus Cristo revelou um segredo de família. Só a mãe de Natanael sabia o que tinha acontecido naquele dia, porque Deus tendeu misericórdia sobre a vida daquele menino, e hoje aquele homem já não é mais apenas um menino, mas entendeu aquilo que Jesus Cristo revelou de sua vida, e ele creu, porque ele descobriu que Jesus era o Messias. Uma palavra transformou a vida daquele homem. Cristo revelou quem ele era. E é o mesmo Jesus, querido. É o mesmo Jesus que nós pensamos em estar aqui em todos os cultos. É por isso que o nosso coração, e isso não cabe dentro só da minha mente,
Fala, meu Deus, eu não posso ir para a igreja, e às vezes eu faço isso com o coração incrédulo que tenho, de homem miserável e pecador. Eu não posso chegar à igreja e olhar simplesmente pessoas. Eu tenho que sair da minha casa com uma convicção dentro do meu coração, que o meu culto ele é contínuo, aleluia. Não pode ser por 1 hora, não pode ser por 2 horas. Sandra, esse ambiente tão lindo de adoração que nós acabamos de oferecer a Deus este lugar, não pode nos contentar, aleluia. Tem que ser contínuo, todos os dias, em todo tempo, em todo momento, em máquinas, lavando roupa, na rua, dirigindo, e o Espírito Santo de Deus sacuda ao nosso interior, aleluia. Dando aula, aleluia, aleluia. O verdadeiro milagre que pode acontecer nas nossas vidas, queridos, é mostrar para o mundo o quanto nós éramos perdidos, o quanto nós éramos talvez destruídos. Se não fosse a misericórdia e a intervenção de Cristo nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa casa, na nossa família. Pastor Renato cansa de dizer isso aqui quando prega. Queridos, esse é o maior milagre que o crente pode ter. Eu não quero ser lembrado, misericórdia, se eu morrer hoje, e se for arrebatado, melhor ainda, Jesus me leva. Mas eu não quero ser lembrado no meu caixão pelo carro que eu comprei. Eu não quero ser lembrado pelo trabalho que eu tenho. Eu não quero ser lembrado pela casa que eu tenho, pelas coisas que conquistei. Mas eu quero ser lembrado por tanto que Cristo fez na minha vida. Olha o que Jesus fez por esse homem, aleluia, homem íntegro, fiel, temente a Deus, aleluia. Eu não quero ser lembrado pelo que tenho, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, aleluia, aleluia, aleluia. Quando Jesus direciona Pedro, vai pescar, Pedro. E eu comecei a ver muitas pregações sobre isso, e eu gosto muito de pescar, minha esposa sabe disso. E o meu desafio é chegar num peixe de 30 quilos. Essa é a minha meta de vida. Eu quero pegar um peixe de 30 quilos. Cheguei perto, cheguei nos 27, falta 3 quilos. Mas impressionante para quem pesca, eu uso uma isca artificial, que é uma bolinha colorida, vermelha, rosa, depende muito do dia. Mas é uma pescaria tão sensível, que se o peixe, quando ele morde a isca, e em fração de segundos você não esticar a linha e não fizer com que o anzol engate na boca dele, ele solta, porque ele percebe que é uma isca artificial, não é uma isca natural. E aí as pessoas que gostam de indagar aquilo que Deus faz, e pode ter certeza, muita gente vai olhar para você e dizer, não é possível que Deus tenha feito isso. Com Pedro talvez tenha sido semelhante, porque as pessoas falam, poxa, mas é comum um peixe ficar com uma moeda na boca. E aí eu fui estudar sobre isso. Tem uma tilápia lá no rio, muito comum, é um peixe africano, né? Acho que todo mundo já comeu tilápia aqui, que lá no mar da Galileia é a tilápia de Sião, a famosa São Peter, aquela tilápia vermelha, não sei se os irmãos já viram. Aquela tilápia, para preservar os seus peixinhos, ela guarda os peixinhos dentro da boca, para que nenhum outro predador ataque. E os ateus de plantão dizem assim, é muito comum, é claro, talvez um pescador descuidado deixou que uma moeda caísse do seu bolso, e uma tilápia São Peter, para acomodar melhor os seus peixes, talvez ela tenha criado o hábito de preservar a sua espécie, colocando uma moeda dentro da boca, para manter um espaço. E aí eu posso até dizer, eu concordo com você, queridos, a naturalidade não anula o milagre, mas aí eu vou além, queridos, e eu quero que você pense comigo. O mar da Galileia era muito grande. Quantas tilápias existiam lá dentro? O que Jesus fala para Pedro? Pegue um anzol e vá pescar o primeiro peixe. Não era o segundo, não era o terceiro, não era o 10º, não era o 20º, era o primeiro. Primeiro peixe. Aí você pode dizer, poxa, um homem de sorte? Não. É um homem que ouve a voz de Deus. Porque eu acredito no Jesus que eu sirvo, no Deus que eu sirvo, que naquele exato momento Cristo deu uma ordem para um peixe específico. Eu não acredito, acredite. Jonas,
quando tentou fugir diante da presença de Deus, se negando em pregar a Nínive, o que Deus fez? Deu uma ordem ao quê? A um peixe: vai e engole. 3 dias Jonas dentro do ventre do peixe. Depois Deus dá outra ordem: vai lá e vomita na beira da praia. Queridos, esse é o nosso Jesus. Não há naturalidade que possa impedir o milagre de Jesus sobre as nossas vidas. Ele manda no peixe, Ele manda na tempestade, Ele manda na chuva, Ele manda no sol, Ele manda nas nuvens, aleluia. Ele é o Criador dos céus e da terra. Se Ele deu uma ordem, aleluia, o universo tem que obedecer. E porque eu e você vamos criar um grande ponto de interrogação com aquilo que Jesus está dizendo, faça, com aquilo que Ele está dizendo, faz. É Jesus se revelando às nossas vidas todos os dias, querido. Ele tem o poder e o controle das coisas. Nós não estamos aqui por acaso. Aleluia. E nós não estamos aqui porque predestinados. Existe uma predestinação em nossas vidas? Existe sim, nós nascemos. Eu não escolhi nascer no ventre de Ana, Aparecida Franco Pereira. Não escolhi ser filho de Antônio Eliezer Franco Pereira, Antônio Pereira. Mas Jesus me colocou nessa terra e eu não tinha escolhas. Eu sei de uma coisa, eu sei que eu vou morrer, sei sim, estou predestinado a morrer. Tenho data de nascimento, mas não tenho data de quando vou morrer. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu quero servir a Cristo. E isso depende de mim. Que nós iremos morrer, iremos, queridos. Mas o que nós iremos fazer nessa trajetória toda, que seja debaixo das mãos do Senhor, que seja debaixo das asas onipotentes, querido. Cuidado por Ele, zelado por Ele, aleluia. Cristo se revelando a nós. Cristo se revelando a nós. A Bíblia fala que quando Jesus em festa no templo, Ele não vai pelo caminho principal de Jerusalém, Ele vai pela porta das ovelhas. Chegando lá, Cristo se revelando onisciente, conhecendo o coração do ser humano, Ele encontra um homem que há 38 anos estava doente. E o Cristo amoroso e misericordioso, talvez diante de tantas pessoas dentro daquele tanque, chamado de casa de misericórdia, porque eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo descia, e aquele homem estava lá, talvez só com a intenção de mover o seu pescoço, porque o corpo, a Bíblia fala que já não tinha movimento. E aí Jesus, talvez, a Bíblia não relata isso, mas aí a minha Bíblia, se eu fosse escrever um dia, eu acredito que Jesus se ajoelhou do lado da cabeça daquele homem. E aí Jesus pergunta para ele: o que você quer? Ele falou: não, eu só quero ser curado. Eu só quero ser curado, mas eu não consigo, porque toda vez que o anjo movimenta a água, eu não consigo descer. Mal sabia ele que diante dele estava quem? Aquele que tinha todo o poder. Aquele que manda no céu, aquele que manda na terra, aquele que manda no inferno, que tem o controle nas palmas de suas mãos. E Jesus olhou para ele e disse: olha, pega a tua cama e anda. Aquele homem não criou nenhum tipo de indagação. Aí eu me pergunto, aquilo que aquele homem sentiu foi tão forte e poderoso, pastor, que o milagre começou de dentro para fora. Porque as pernas há mais de 38 anos, sem movimento, nervos e músculos atrofiados, o milagre começou dentro da onde? Do coração. Ele se sentiu transformado, porque a palavra do Criador alcançou o coração dele. Porque a palavra de Cristo, que ele não sabia quem era, mas o tom da doce voz de Jesus, eu gosto muito disso, queridos, atravessou a incerteza, atravessou a lógica humana, atravessou a ciência, aleluia! E tudo que estava em volta daquele lugar teve que se curvar diante da grandeza de Cristo, se revelando o Senhor e Criador, o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, aleluia, se revelando a um homem na beira do lago, na beira daquele tanque. E o milagre aconteceu. João também relata que uma mulher pega em adultério, Jesus mais uma vez se revelando aos seus discípulos,
que conhece a mente e o coração do ser humano. Talvez você saiu da sua casa achando que era só mais um culto, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus conhece seu coração. Por isso que o nosso culto não pode ser comum, porque eu sei que a partir do momento que eu coloco no meu coração de cultuar a Deus, eu estou apresentando para Ele o que há dentro de mim a ser revelado neste lugar, nesta noite. E o sacrifício, quando ele é agradável a Deus, não é por coisas, é pelo coração que se move diante dele. É da dependência que nós temos por ele. A mulher pega em adultério, ela não foi levada lá, talvez uma cadeira, num colo, ou trazida pela mão. Levíticos 20 diz que ambos pegam em adultério teriam que ser levados e apedrejados, porque era assim que Moisés tinha designado. Mas levaram só a mulher, e ela não foi bem tratada. Pode ter certeza que da onde ela saiu até onde Jesus estava, empurrões, gritos, talvez alguém a bateu, esbofeteou, porque homens tão perversos como os escribas e fariseus, que pediram a crucificação de Cristo, não iria tratar aquela mulher com decência. Mas está lá Jesus sentado, escrevendo no chão. E aqueles homens jogam a lei diante de Cristo, e Cristo nada responde. No versículo 7, eles insistem: e aí, Jesus, o que você vai fazer? Moisés manda apedrejar. E aí Jesus se levanta, olha para a multidão e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia fala no versículo 9 que a consciência deles, o maior juízo que nós temos, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, a nossa consciência, diz que a consciência deles fizeram com que eles abandonassem as pedras. Saíram um a um, desde o menor ao maior. E a Bíblia fala que ficou só a mulher e Jesus. E Jesus continuando a escrever no chão. O mesmo dedo que escreveu lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos, o mesmo dedo que escreveu lá em Daniel, Mene, Mene, Tekel, Fazim, é o mesmo dedo que está lá na terra, escrevendo: eu também não te condeno, perdoados estão os teus pecados. Jesus conhecia o coração daquela mulher. O mesmo Deus onisciente, onipresente e onipotente. Cristo mudou? Será que o nosso Deus está tão velho e cansado? Será que o coração de Deus se esfriou? Porque será que os nossos cultos muitas vezes falta tanto entusiasmo da nossa parte? E eu me incluo nisso, queridos. Às vezes eu chego aqui tão cansado que eu boto culpa em tudo, menos em mim. O louvor que não cantou bem, a pregação que não foi boa. Mas aí eu me esqueço que é eu, ou que sou eu, que apresento algo para Deus de forma individual. É o meu culto, é o meu coração diante de Deus. Pastora não pode louvar por mim, pastora não vai me levar para o céu. Sou eu responsável por aquilo que eu apresento diante de Deus. E é por isso que o culto não pode ser culto só de domingo, de terça e de quinta. O culto ele tem que ser constante na vida do crente. Queimar como lenha seca, aleluia. Aleluia, o Espírito Santo de Deus nos tomar, Sandro. Talvez operando máquinas, Paulo. Vou lá no banheiro orar um pouco, já volto. Eu vou no banheiro e já volto, não se preocupe comigo. Sabe, queridos, não ter hora marcada para que Deus se revele em nossos corações. Não precisa de agendamento com Cristo. Jesus, eu vou agendar um horário com você, tá? Domingo às 6 da tarde, por favor, não se atrase. Ei, queridos, que tipo de indagação nós fazemos para Cristo? Cristo está mandando, Cristo está se revelando, Cristo está operando, Cristo está fazendo. A Bíblia fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. E quando serão os últimos dias? Pergunte para a pessoa que está do seu lado:
Quando será? Ei, os últimos dias é agora. Jesus está vindo, aleluia, com grande poder e glória. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. É uma discussão que dá pregações e pregações. Sou pré-milenista, mas eu vivo aqui como um pré-tribulacionista. E se Cristo não me buscar, Isaías, nessa tribulação, aí eu vivo como posso. Jesus sustenta a nossa alma, nos dá força para viver a tribulação. Porque eu sei que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus preparou para mim e para você. Se com tribulação ou sem tribulação, nós sabemos que aquilo que nos aguarda é melhor, queridos. É melhor, é lindo, aleluia. É de surpreender a nossa alma, o nosso coração, aleluia. Viva esperando por Cristo. Viva todos os dias esperando por Ele, porque eu sei que Ele virá. Eu sei que Ele virá e não tardará. Aleluia! Glória a Deus. Jesus não abriu a mão do seu direito de ser filho de Deus. Jesus não deixou de ser filho de Deus. Jesus não deixou de ser da linhagem de Davi, porque era filho de José. Mas para não escandalizar, Jesus disse a Pedro: vai, Pedro, paga eles. Jesus não pensou em quem ele era. E aí, quando Filipenses 2 diz que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se fez carne, de carne se fez homem, de homem se fez pecador, e foi morto. Depois Cristo foi exaltado, recebeu o nome que está acima de todos os nomes, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém? Ele não abriu mão disso, mas para não causar escândalos. E é por isso que muitas vezes nós temos que pensar naquilo que nós estamos fazendo aqui, porque o maior exemplo que nós temos de sabedoria, quem que é? É Salomão ou é Cristo? É Cristo. De como nós temos que nos comportar naquilo que diz respeito à obra do Senhor e à casa de Deus, para não escandalizar, para não causar escândalos. E alguns trechos da Bíblia, a Bíblia diz que se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o. É melhor você chegar no céu faltando um olho do que ir para o inferno com os dois. É para ser literal? Não, queridos, mas tamanha é a importância. Cristo está sendo exagerado. Olha, se isso te faz pecar, pelo amor de Deus, não faça. Se você tem algo que te faz pecar na rua Amazonas, por favor, não passe pela rua Amazonas. Eu vou dar a volta pela Amapá. Amém? É isso, que seja exagerado, querido. Naquilo que pode comprometer o seu relacionamento com Cristo, seja exagerado, queridos. Aleluia! Se traz algo no seu coração diferente, tira. Se vai comprometer, sujar. Imagine a noiva que tem no casar. Qual o cuidado que ela tem com o seu vestido branco? Olha, não encosta, não suja, não derrama nada. Queridos, assim nós somos comparados a um casamento, aguardando o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Se algo pode manchar-nos, que pode colocar em xeque o nosso relacionamento com Cristo, corte pela raiz. Não deixe se escandalizar, queridos. O nosso elo de relacionamento com Cristo, o nosso momento com Cristo, ele tem que ser preservado com a nossa vida. É preservação da espécie. Passa a faca. Se te faz estar longe de Cristo, queridos, tire do seu coração, lance para fora, jogue longe, mas não deixe que isso tome o lugar de Cristo no teu coração. Tome o lugar de Cristo neste lugar, porque nós estamos aprendendo a viver em união na terra, porque é assim que nós vamos viver no céu. É o coletivo, é Cristo nos ensinando a viver em unidade aqui na terra. Se nós não sabemos viver em unidade aqui na terra, como iremos viver em unidade adorando a Deus nos céus? Essa é a grande escola de Cristo para nós. Amém? Amém. Aleluia, estou acabando. Aleluia, glória a Deus. Eu perguntei para Deus e orei, falei: poxa Deus, de tantos milagres que Jesus fez, os 35 milagres,
Jesus sempre entra na história, realiza o milagre e tem sempre um final. Assim como o do paralítico, no tanque de Betesda, assim como o cego de Jericó. Jesus entra, muda a história, muda a vida e aquela pessoa sai curada, ou vai para o templo adorando, ou volta para casa com um milagre. Mas houve um final, talvez esse final de Hollywood, né, que todo mundo imagina, e foram felizes para sempre. Mas essa história não tem final. E eu fico imaginando Mateus, Isaías, sentado escrevendo: ah, Senhor, como o Senhor é lindo. Eu não vou colocar um final nessa história. Não fala se Pedro realmente foi pescar. Não fala se Pedro realmente pegou o peixe. Não fala se Pedro realmente pagou os tributos. 4 versículos. E aí talvez Mateus, escrevendo há mais de 2000 anos atrás, tenha pensado no seu coração, e aí a minha Bíblia, a minha autoria: como você terminaria essa história? Como você quer que termine a sua história? Ah, eu acredito que Pedro tenha chegado, pegado uma vara, uma linha, um anzol, colocado na água, e aí as pessoas que estavam ao redor falavam: poxa, esse não era o Pedro, dono de cooperativa, que pescava junto com o André? Que certo dia nós o vimos na praia, encostando o seu barco, dizendo que não mais iria pescar, porque ele tinha encontrado o Salvador, porque ele tinha encontrado aquele que a lei dizia que viria, o Messias, o Cristo, que não mais estenderia suas redes sobre o mar, porque o Messias tinha lhe garantido que o faria pescadores de homens, e não mais pescadores de peixe. Não é aquele mesmo Pedro? Porque ele está sentado agora na beira do lago, pescando, e com uma vara. Cadê o glamour do empreendedor, do homem que pescava tantos e tantos peixes, que tinha uma grande cooperativa? Agora está lá com a vergonha da frustração, porque ele se confundiu, porque talvez aquele homem não era o Messias. Porque quem via Pedro naquele dia sentado com a vara na mão, não sabia que a autoridade designada sobre o seu coração e sobre a sua vida era de Cristo o Todo-Poderoso. Aleluia! Queridos, muitas pessoas se levantarão para dizer que você não vai conseguir. Não deixe que as pessoas que julguem o seu presente determinem o seu futuro, porque o nosso futuro está na mão de Cristo. Se Ele disse para fazer, faça. Se Ele disse para correr, corra. Se Ele disse para continuar lutando, continue. Não abra mão dos seus sonhos, daquilo que Deus colocou sobre a sua mão, sobre a sua família, porque a resposta final vem de Deus. Aleluia! Talvez muitos olharam para Pedro naquele dia e disseram: olha, fracassou. Que fracasso, que decepção. Talvez Pedro, esperando, eu como gosto de pescar, a linha levemente, tilápia é um peixe muito sutil, a linha levemente, era um peixe, com uma estátua, o suficiente para pagar para 2 pessoas, 4 denários. O que Jesus disse para ele: paga por mim e paga por ti. Ele pagou o preço por nós, queridos. Se coloque de pé, grupo de louvor, sobe aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.